Meus caros, estou ouvindo uma música muito bonita, chama-se Galadriel, de Bear McCreary. Nunca tinha ouvido. Ouça, ela é linda. Sobre ela vou tentar falar, acho que vai passar lá, né? Acho que vou falar um pouquinho mais que demais hoje, né? Mas curtindo essa música eu vou começar a falar sobre aquilo que eu prometi, a conexão entre uma ideia filosófica e o que está acontecendo exatamente hoje, que é a condenação do ex-presidente Jair Messias Bolsonaro, né, sobre a tentativa de abolir o Estado democrático de direito. Nós temos que começar falando que esse tema ele nos incita a discutir ou rediscutir alguns institutos jurídicos. Dentre eles, a tentativa, o crime impossível, a desistência voluntária, o arrependimento eficaz e principalmente a tentativa. Por quê? Porque os tipos penais que tratam do ataque ao Estado democrático de direito, eles exigem, em primeiro lugar, a tentativa. Ou seja, o simples tentar já é considerado crime. Só que existe uma grande diferença entre os atos preparatórios e os atos executórios. Onde começa a tentativa e onde não começa, né? Isso que a gente vai discutir no vídeo de hoje. E além disso, a gente precisa dar uma esclarecida que esses crimes de tentativa de abolição do Estado Democrático de Direito, eles exigem que essa tentativa tenha se dado por violência, ou seja, a vis absoluta, ou grave ameaça, que é a vis compulsiva, como falamos no direito, né? Então vamos tratar da questão da tentativa. O que é tentativa? Onde termina a preparação de um crime e onde começa a execução desse crime? E essa dúvida, ela me conecta diretamente a um dos paradoxos mais famosos da filosofia, que é o paradoxo de Sócrates. Imaginem um monte de areia. Que música! Imaginem um monte de areia. Se eu tiro um grão desse monte de areia, ele continua sendo um monte? E se eu tirar 2 grãos, ele continua sendo um monte? Em resumo, em que momento esse monte de areia deixa de ser um monte para virar apenas um punhado de areia? Outro exemplo, né? A calvície que me assola, faz um tempinho já. Quando que uma pessoa pode ser considerada calva? Quando cai o primeiro fio de cabelo? Quando cai o 10º fio de cabelo? O 1000º fio de cabelo? Quando? Quando uma criança deixa de ser criança e se torna exatamente um jovem. Existe um dia exato para que isso aconteça? Nós sabemos que biologicamente, ao menos que se dê para mensurar, não. Mas legalmente, sim. A diferença entre uma criança e um jovem, no direito, é o aniversário de 12 anos, de acordo com o Estatuto da Criança e do Adolescente. Se nós pensarmos de um modo binário, 0-1, monte de areia ou não monte de areia, cabeludo ou calvo, criança ou jovem, se formos pensar de modo binário, nós precisamos necessariamente predeterminar um ponto de mudança, assim como a lei fez com as crianças e os jovens. Por mais que esse ponto predeterminado não seja efetiva e realmente o exato ponto para todos os casos. E qual que é a ligação disso com o direito penal? O nosso Código Penal predeterminou, penso eu, esse ponto de mudança entre uma coisa muito importante relacionada à tentativa. O nosso Código Penal predeterminou, de modo indireto, o ponto de mudança entre os atos preparatórios e os atos de execução de um crime. Vejamos bem, a tentativa acontece quando a gente dá início à execução do crime, mas o crime não se consuma, ou seja, ele não atinge o resultado por circunstâncias que são alheias à sua própria vontade. Então imaginemos aqui um exemplo prático. Imaginemos que alguém que deseja matar uma pessoa e tem uma arma legalizada, com porte legalizado, pega essa arma com porte e vai até
o local onde mora essa pessoa que ele deseja matar. Só que ele chega lá, estaciona o carro e ali pensa melhor e muda de ideia. Muda de ideia e vai embora. Nesse caso, houve início da execução ou houve apenas atos preparatórios? Percebam como nós estamos exatamente diante do paradoxo de Sorites, quando afinal os atos preparatórios terminam e a execução começa. Por que essa discussão é fundamental no direito penal? Porque, no nosso exemplo do homem armado, se nós entendermos que já houve o início da execução, nós estaríamos diante da figura da desistência voluntária, ou seja, o agente iniciou o crime, iniciou a execução do crime, mas ele parou por vontade própria. Não estamos falando de tentativa, estamos falando de desistência voluntária. E a desistência voluntária, de acordo com o artigo 15 do Código Penal, vai dizer que nesses casos a pessoa, o agente, responde apenas pelos atos já praticados. E no exemplo que nós demos, quais foram os atos já praticados? Ele pegou uma arma que ele tinha o direito de ter e que ele tinha o direito de portar e levou para determinado lugar. Que crime que ele cometeu? Nenhum. Porque não há crime em simplesmente se aproximar da casa de alguém portando uma arma legalizada. Desde que não tenha havido uma ameaça, não tenha havido disparo, não tenha havido qualquer conduta que seja tipificada como crime. Então percebamos que o Código Penal, de uma forma muito sutil, delimita esse ponto do paradoxo de Sorites. Quando começa o crime? O crime começa quando a gente pratica uma ação que por si só já é considerada criminosa. Antes disso, nós falamos então apenas em preparação. Preparação que, de regra, não é punida. É um indiferente penal. Vamos agora pegar tudo isso e aplicar ao caso Bolsonaro. Como isso se aplica ao caso do nosso ex-presidente. Não só dele, como do núcleo duro dessa trama golpista, né? Se nós aceitarmos como verdadeiras todas as provas apresentadas pela acusação, nós temos, primeiro, reuniões, planos, inclusive planos de assassinato de figuras públicas. Nós temos alguém que se deslocou até a casa de uma dessas figuras públicas, mas recebeu a ordem de abortar a missão, de matar. Nós temos também o uso da Polícia Rodoviária Federal para tentar impedir os eleitores, possíveis eleitores de Lula, de votarem no dia das eleições presidenciais. E, por fim, nós temos o 8 de janeiro, que foi aquela invasão ridícula, bárbara, né, que depredou as sedes dos três poderes em Brasília. Agora, nós precisamos aplicar essa nossa lógica. Vamos caso a caso. Planejar o assassinato de alguém. Planejar. Por mais grave que pareça, é crime. Qual é esse crime? Pois é, isso não é crime por si só. Segunda coisa, ir até a casa de alguém que se quer matar. É crime, já vimos, acabamos de ver no nosso exemplo. Também não é. Isoladamente não é um crime. E impedir alguém de votar é crime? É crime. É crime previsto no artigo 297 do Código Eleitoral. E invadir e depredar prédios públicos é crime? Sim, é crime, sem dúvida alguma. Então, meus caros, a partir de tudo isso nós podemos tomar algumas conclusões. Se nós considerarmos esses elementos, nós podemos falar em tentativa. Mas, mais uma vez, tem que deixar claro, nós temos que considerar que tudo isso que a acusação expôs está correto. Está correto. É uma prova. Superou a questão de ser elemento de prova, transformando-se numa prova irrefutável, ok? O uso da PRF para barrar os eleitores, a invasão da sede dos três poderes, crimes. Mas daí o que resta discutir, e foge do nosso escopo deste vídeo, seria se essas coisas, isoladas ou cumulativamente, teriam a possibilidade, a real possibilidade de chegar ao intento que se desejava, de abolir o Estado Democrático de Direito.
Será que você impedir algumas pessoas pontualmente de votar em determinado candidato seria capaz de alterar o resultado das eleições presidenciais? Será que aquelas pessoas que invadiram o Congresso Nacional com paus e pedras, digamos assim, seriam capazes de subverter a ordem democrática, o Estado democrático de direito? É uma discussão técnica que eu não vou entrar nos meandros agora, né, mas é uma discussão que deve ser feita a partir disso. Tá? E por quê? Porque se não existia a capacidade de se chegar ao intento criminoso, estaríamos diante de um crime impossível, que também é impunível pelo nosso ordenamento jurídico, pune-se só os atos praticados, né? Mas essa, como eu disse, é uma análise menos filosófica, um pouco mais técnica, que foge do escopo deste vídeo aqui, porque o objetivo deste vídeo foi mostrar, a partir do paradoxo de Sorites, que o nosso Código Penal delimitou muito bem, ainda que de uma forma indireta, a diferença entre atos executórios e atos preparatórios. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Obrigado pela atenção.